Olá, olá! Super segunda-feira para você, hoje dia 27 de julho de 2020. Está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você aqui no nosso programa. Está no ar o Mais Notícias e as notícias do dia você acompanha hoje aqui no programa. Mato Grosso passou de 43 mil casos de Covid-19. Os profissionais da saúde que estão nas barreiras sanitárias em Várzea Grande estão fazendo também a vacinação contra H1N1. No programa de hoje nós vamos entrevistar o Dr. Sandro Andrei. Ele vai falar sobre a relação da Covid-19 com problemas circulatórios. Daqui a pouquinho o Dr. Sandro, que já está aí a postos. Muito obrigado, doutor. Bem-vindo ao nosso programa. Prazer recebê-lo aqui. Já falaremos então sobre essas questões. Será que existe algum tipo sanguíneo que é mais forte ou mais fraco ao coronavírus? Daqui a pouquinho você vai saber tudo isso nessa entrevista muito bacana com o Dr. Sandro Andrei. Vamos mostrar também como está o movimento no centro da cidade com a reabertura do comércio da capital. A Prefeitura realizou desinfecção na estação Alencastro hoje pela manhã e nossa equipe esteve lá e você vai acompanhar as imagens daqui a pouquinho aqui no programa. Agora são 11 horas 2 minutos, 11:02. Para ficar sempre muito bem informado, você sabe, o nosso site já está no ar aí. Já está no ar? Não, está sempre no ar, né? O tvmaisnews.com.br, você pode acessar o site e sempre ficar muito bem informado. Cuiabá não vota a Previdência e tem menos de uma semana para aprovar projeto e não ficar inadimplente. Opa, tem um negocinho no canto ali. Isso. Ah, tá certo. A OMS diz que Covid-19 é de longe a pior emergência global de saúde. Bota para baixo um pouquinho. Vamos ver o que está rolando aqui para baixo. O professor explica que Covid-19 demorará para desaparecer o mesmo tempo necessário para chegar ao pico. Mesmo com pandemia, mato-grossenses são campeões em abrir empresas, diz o Ministério da Economia. Mato Grosso, Mauro, afirma que é preciso conviver com o coronavírus e que medidas são iguais remédios. Certo? Tem que conviver mesmo. A gente tem que começar a entender que o uso da máscara é fundamental, faz parte agora da nossa vida, que o distanciamento social é necessário. Enfim, não é porque abriu o comércio agora que você vai sair abraçando todo mundo, que você vai sair com aglomeração, que vai para o bar, né, que vai fazer festa. Não, apenas houve uma liberação tão sonhada, tão esperada pelo comércio, que vinha sofrendo duras penas aí. São mais de 100 dias de quarentena, ninguém aguenta ficar 100 dias sem trabalhar, ninguém aguenta pagar conta desse jeito. Então houve uma reabertura do comércio, mas para que essa reabertura permaneça, as pessoas precisam colaborar. Crisiane Lemos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Luiz, bom dia para você que acompanha o nosso programa. Nesse final de semana aqui, né, nós tivemos aí um número... assim, digamos que reduziu o número de novas confirmações de Covid-19 e eu vou mostrar aqui agora. Mato Grosso agora está com 43.637 casos confirmados de Covid-19. Na última 24 horas foram confirmadas 36 mortes por conta do coronavírus, então o número de óbitos no estado agora é 1.616 óbitos por conta da Covid-19. E nós estamos percebendo aí que na sexta-feira nós mostramos aqui 41 mil casos de Covid e hoje já são 43 mil. Nós ainda não temos essa confirmação se esse número elevado de casos confirmados está relacionado ao número maior que está sendo feito de testagens da Covid-19, Luiz. E como nós mostramos, você falou aí no começo do programa, reabriu os comércios desde sábado aqui na nossa capital. E nós temos aí umas imagens do centro da nossa cidade que foram feitas hoje, no começo da manhã, do comércio aqui de Cuiabá. Essa é a região central. Essas imagens foram feitas pelo Joab Santos, que mostra a desinfecção na Praça Alencastro, na estação Alencastro aqui da capital. Até porque, com relação à reabertura dos comércios, isso daí vai ter também um movimento maior no transporte coletivo aqui da nossa cidade, né? Então, nós fomos lá ver como que estava o movimento no transporte coletivo. Nesse momento, o repórter Caio Dias, que foi junto com o Joab Santos, eles mostraram ali, eles identificaram ali que o fluxo de pessoas pelo horário, já eram mais de 8 horas da manhã, né? Pelo horário que foi feito ali,
não tinha um fluxo muito grande de pessoas na estação Alencastro, né? Mas a gente não sabe como que vai ser agora na questão do horário de pico. Mas essas imagens, a gente tem imagem do comércio ou só tem essa da desinfecção ainda? Ah, tá. Daqui a pouco a gente mostra então como que está o movimento do comércio lá no centro da capital. E nós temos também a informação de Várzea Grande. Lá em Várzea Grande, a prefeitura instalou barreiras sanitárias ali no Trevo do Lagarto, que dá acesso pela Avenida Júlio Campos e pela Avenida Mário Andreasa. E nesse final de semana também estavam acontecendo a vacinação contra H1N1. Inclusive, essa vacinação ela vai até o dia 31 de julho, até sexta-feira agora. Então, quem passar pela barreira sanitária também vai poder vacinar contra H1N1. Inclusive, tem uma entrevista, uma participação de uma enfermeira que ela mandou para nós um vídeo mostrando como que está sendo essa barreira sanitária com a vacinação lá no Trevo do Lagarto. Cida Campos. Vamos mostrar agora. Barreira sanitária aqui do município de Várzea Grande, onde a base da barreira é aqui no Trevo do Lagarto. Está acontecendo vacinação da gripe, tá? Para todas as pessoas, aberta à comunidade. Temos também a barreira, né, onde afere a temperatura das pessoas que passam aqui pela barreira. Se der alguma alteração, temos um posto de enfermagem aqui na barreira, onde as pessoas com sinais e sintomas da doença do Covid são encaminhadas para uma teleconsulta, né? Tem uma médica, um médico da telemedicina, que através da consulta online ela fecha o diagnóstico, faz encaminhamentos, faz a prescrição e daqui o paciente ele sai já com a receita, né, prescrita, a medicação, só para retirar numa das nossas unidades de saúde. A barreira sanitária ela vai ficar aqui no Trevo do Lagarto até o dia 31 de julho, né, na próxima sexta-feira. São duas barreiras, uma na Avenida Júlio Campos e a outra na rodovia Mário Andreasa. Bem, obrigada, Cida, pela sua participação aqui no nosso programa, por mandar aí essas informações. O levantamento da Prefeitura de Várzea Grande registrou mais de 7 mil pessoas que foram atendidas ali na barreira sanitária durante 4 dias de funcionamento e foram parados mais de 4 mil carros. Então, as pessoas elas estão tendo, pela equipe de saúde, eles fazem a aferição da temperatura, eles fazem um questionamento para saber de onde que a pessoa veio, para onde que ela está indo, se ela tem algum sintoma. Se apresentar algum sintoma, durante esses 4 dias apenas 18 pessoas estavam com sintomas da doença. Então, elas foram encaminhadas para a unidade de saúde e passaram por uma consulta, né, da telemedicina e vão ser agora acompanhadas aí pela unidade de saúde. E como ela disse, só reforçando, essa barreira sanitária ali em Várzea Grande acontece até o dia 31 de julho. Luiz, a gente tem também a informação sobre a Biblioteca Estevão de Mendonça. A gente sabe que esse ano os alunos estão praticamente comprometidos com o ensino, com o aprendizado, né, por conta da suspensão das aulas, que provavelmente deve ocorrer no mínimo até setembro. As aulas não têm previsão de retorno. E a Biblioteca Estevão de Mendonça, ela está com uma parceria com a professora Suzana Luz, que ela vai dar aula de preparação para o Enem. Então, as aulas começam nesta terça-feira, dia 28, e quem tem interesse tem que entrar no site do Governo de Mato Grosso, lá tem um link, esse link que está mostrando aí. Lá você faz a inscrição, as vagas são gratuitas e todo o material, toda a aula será disponibilizada de maneira virtual. Então, é uma alternativa que foi encontrada aí pelo Governo do Estado de dar... Biblio Enem. Esse link está no site do Governo do Estado. Entra lá no site do Governo do Estado e lá tem o link Biblio Enem. Então, para você que tem interesse aí de se preparar para o Enem, da prova do ano que vem, toda semana agora vai ter. Começa amanhã as aulas virtuais e toda semana aí vai ter essas aulas de preparação para o Enem, Luiz. Lisiane, e o centro de triagem da Arena Pantanal? Já temos números, né? Então, eles divulgaram o número, nós não fizemos ainda o balanço de todos os números, de todos os atendimentos que aconteceram durante esses 3 dias, durante os 2 dias de atendimento lá na Arena Pantanal, né, porque funciona de segunda a sexta. Então, amanhã nós vamos trazer aqui o levantamento, como que foi o atendimento durante esses dias, e os números de casos que foram testados ali de Parece positivo. que no único dia foram mais de 400 testes, 140
quase 160 pessoas positivadas. Então, nós vamos fazer esse levantamento para amanhã e amanhã a gente vai trazer todos esses levantamentos aqui, Luiz. Pois é, mas deixa eu passar então, vou furar você. Lá na Arena Pantanal foram testados num único dia quase 700 pessoas e quase 180 pessoas foram testadas positivas. Então o lance é o seguinte, lá na Arena Pantanal é um local para você ir se estiver sentindo sintomas. Se não estiver sentindo sintomas, não vá. Porque naquela fila que você vai enfrentar ali, tem gente com coronavírus. Então não quer pegar coronavírus? Não vá lá, certo? Não é um local para você ir pegar remédio. Nós estamos deixando isso muito claro aqui, né, e chamando a atenção da população para a responsabilidade nesse momento de não ir lá na Arena Pantanal se não estiver sentindo sintomas. Porque ali é um centro de triagem, é um centro de referência de triagem para tratar as pessoas no início, tratamentos iniciais. Aqueles tratamentos mais leves vão receber a medicação, vão se tratar em casa. Aquelas pessoas que estiverem com sintomas mais pesados já vão ser encaminhadas para as unidades de saúde. Aliás, minha crítica aqui fica para essa centralização num único local. Eles poderiam ter criado centros de triagem regionais, por exemplo, criar um lá no CPA, criar um lá no Pedra 90, criar um lá no Parque do Lago, criar um ali no Cristo Rei, né? Descentralizar essa ação, com certeza não teríamos essas filas, pessoas que estão se deslocando de outras regiões da cidade para ir ali para fazer um teste, sendo que muitos não estão com os sintomas. Então, estou falando aqui, se você não tem os sintomas, não vá lá na Arena Pantanal. Lá não é o lugar para você ir. Olha ali, 182 pessoas testaram positivos no primeiro dia. 400 foram atendidas no primeiro dia, na quinta-feira, e 182 testaram positivos. Então, dessas 400, será que todas estavam com os sintomas? Ou só essas 182 que testaram positivo? Então preste atenção, não vá até a Arena Pantanal se você não tiver com nenhum dos sintomas do coronavírus. Não é isso, Geisiane? Isso, Luiz. E lembrando também que 15 unidades de saúde aqui de Cuiabá, da Prefeitura, estão distribuindo kit Covid para quem está com sintomas, mas com prescrição médica. Então também tem a alternativa da pessoa procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência e fazer o atendimento, se estiver apresentando algum sintoma da Covid, para pegar o medicamento. Luiz, e nós temos também a informação que os shoppings da capital começam a funcionar nesta terça-feira, dia 28. O shopping de Várzea Grande voltou a funcionar hoje e os shoppings de Cuiabá, alguns vão voltar a funcionar a partir de amanhã, Luiz. O Caio Dias já está no jeito? Já está no jeito? Olha aí, Caio está lá no shopping de Várzea Grande, é isso, Caio? Bom dia. Exatamente, Luiz. Bom dia. Estou aqui hoje no shopping de Várzea Grande. Não sei como você pode ver aqui atrás de mim, o movimento ainda está muito tímido, tá bom? Mas a partir de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, que vai até as 9 horas, o shopping de Várzea Grande estará aberto. Já aos domingos e feriados, a praça de alimentação vai abrir das 11 às 9 e as lojas estarão abertas a partir das 14 horas e vai até às 8. Mas por que isso, Luiz? É porque o governador Mauro Mendes baixou um decreto onde permitia a reabertura das lojas de serviços considerados não essenciais na última sexta-feira. O que é serviço não essencial? Exatamente, finalmente foi reaberto aqui os serviços não essenciais para também ativar um pouquinho mais a economia, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande. Luiz, foi aberto esse serviço, considerado serviços não essenciais aqui como shopping centers, e além disso, o decreto também falava sobre a abertura de mais 70% da capacidade local de bares, restaurantes e também aqui da praça de alimentação. Quando a gente chegou aqui, tinha algumas mesas que estavam interditadas, é lógico, por conta desse decreto de ter 70%, porque Cuiabá e Várzea Grande estão considerado como risco alto e não mais muito alto igual estava antes, ou seja, se está considerado como risco alto, 70%. Se estivesse igual da última classificação que estava como risco muito alto, aí teria que ser só 50%, Luiz. Deixa eu te perguntar, repete para a gente os horários de atendimento.
aqui do shopping de Várzea Grande, segunda a sábado, das 10 às 9 horas. E aos domingos e feriados, a praça vai ter uma abertura de horário diferente. A praça de alimentação vai reabrir das 11 às 9 e também lojas e quiosques vão reabrir a partir das 14 horas e vai até às 8. E tem o horário de Cuiabá também, Luiz, que é os shoppings vão reabrir a partir de amanhã, mas a maioria deles devem reabrir a partir das 12 horas e vai até às 8 horas da noite. Ô Caio, será que você consegue aí você voltaria no programa daqui a pouco, vê se você consegue conversar com algum lojista aí, se alguém gostaria de dar uma entrevista, se alguém pode, não sei se o shopping permite, falando dessa expectativa de retorno aí, alguém poderia conversar com a gente sabe que a maioria das lojas são franquias e aí os donos nunca, né, não estão aí presentes. Mas se você conseguir alguma loja, alguma empresa que pudesse nos falar sobre essa expectativa de retorno, eu gostaria que você voltasse daí no programa. Pode ser? Tá certo. Vou andar por aqui e vou tentar. Vamos lá. Tente e consiga. Obrigado, querido. Ou tinha mais alguma informação? Tem mais alguma informação? Não sei. Já estou cortando o Caio aqui, de repente tinha mais alguma informação, né? Mas daqui a pouquinho ele volta aí com a gente. Você vê, Gesiane, são quantos dias já de fechamento? Desse último decreto foi desde o dia 25 de junho que está fechado. Porque estou olhando para trás aqui que eu estou falando com o Juarez. O Juarez Fiel está sentadinho aqui esperando a participação dele. Quantos, Gesiane? Foram 30 dias, né? Não, mas teve o primeiro... O isolamento social começou no dia 23 de março, né? E são eu creio que mais de 150 dias, né? Porque foi o dia 25 de março. Aí depois reabriu e fechou no dia 25 de junho. Parou de funcionar no dia 25 de junho e aí já são 30 dias, aí voltou a seja 130 dias, que não tenha chegado nos 150. Quem aguenta ficar 130 dias parado? Eu torço para que essas empresas retornem, que elas consigam dar a volta por cima, retomar o comércio. E aí digo a você que está agora aí me ouvindo, vamos comprar das pequenas lojas de bairro, vamos comprar desse pessoal que está reabrindo, vamos lá nos grandes departamentos, não, nada contra as grandes lojas de departamento, mas elas têm muita gordura para queimar, né? Mas vai comprar uma camiseta, vai na loja pequena ali do seu bairro de preferência, que a gente tem que movimentar essa economia agora, não é isso, Gesiane? Isso mesmo, Luiz. Inclusive, sobre essa retomada do funcionamento dos comércios, também vai voltar o funcionamento presencial no Detran, mas em 22 municípios do interior do estado. Cuiabá e Várzea Grande não vai voltar a funcionar nesta semana. Então, nesta semana volta o atendimento presencial do Detran de Mato Grosso, mas em 22 municípios do interior do estado. Eu vou falar aqui rapidinho. Não é Cuiabá e Várzea Grande, não. Somente esses 22 municípios, que são Chapada dos Guimarães, Arenápolis, Nortelândia, São Félix do Araguaia, Juara, Juína, Pontes e Lacerda, Canarana, Porto dos Gaúchos, Colíder, São José do Rio Claro, Santo Antônio do Leveger, Jauru, Nova Mutum, Guarantã do Norte, Vila Rica, Rio Branco, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Nobres, Tapurá e Brasnorte. E nesses municípios, o atendimento presencial vai funcionar para aquelas pessoas que já estavam com agendamento. Estavam com agendamento pré-agendado, mas teve que ser suspenso por conta do fechamento das unidades. E só reforçando que Cuiabá e Várzea Grande não voltam ao atendimento presencial do Detran de Mato Grosso. Apenas nesses 22 municípios que eu citei. Aqui volta quando? Não tem a previsão ainda. Eles estão prevendo a possibilidade de ser a partir do dia 3 de agosto, mas não tem ainda a confirmação, Luiz. Por hoje é isso? Por hoje é isso, Luiz. 11h20, vamos fazer um rápido intervalinho. Daqui a pouco eu vou falar com o doutor Sandro Andrei. Ele vai falar com a gente sobre a relação do Covid com os problemas circulatórios e muito mais. 11h20, voltamos em instantes. Até já. Vários estudos mostram que o mês de julho será muito difícil no enfrentamento ao novo coronavírus. E Mato Grosso é o novo epicentro da Covid-19 no Centro-Oeste, impactando diretamente em Cuiabá, cidade mais populosa e que recebe pacientes de todo o estado. Nesse momento, sua atitude é a arma mais poderosa. Vamos todos reforçar a prevenção.
Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Em Cuiabá, a gente está enfrentando a Covid-19 com planejamento e muito trabalho. Logo no início, adotamos medidas restritivas e de isolamento social para achatar a curva de crescimento da doença, enquanto o sistema de saúde era preparado. Avançamos na proteção social e abrimos 135 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, no Hospital São Benedito e no Hospital de Referência Covid-19. Cada UPA e policlínica ganhou respirador, permitindo que os pacientes sejam tratados nos leitos de estabilização e salvando mais vidas. E os 90 leitos de UTI para atendimento não Covid continuam funcionando no Hospital São Benedito e no HMC. Agora, sua atitude é ainda mais importante. Higienize sempre as mãos. Use máscara, respeite a distância do outro e cuide das pessoas do grupo de risco. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Estamos de volta, 11 horas 20 minutos, 11h20. Olha aí o movimento na cidade no primeiro dia aí de liberação do comércio. Vê imagens aí da saída para a Chapada dos Guimarães. Temos também imagens lá da Avenida Fernando Corrêa da Costa. Fernando Corrêa da Costa está fechando ali. Olha aí, você vê lá o viaduto lá em cima. Movimento considerado até... movimento normal, né? Normal, como estava aí. E agora, Avenida Miguel Sutil. Você vê aí a Avenida Miguel Sutil. Ali a grande trincheira da Miguel Sutil, o início dela ali. São 11 horas e 23 minutos. 11h23, eu vou entrevistar agora o cardiologista Sandro Andrei Nogueira Franco para falar um pouquinho sobre o Covid-19 e as relações aí com os problemas circulatórios. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, guardando. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui para falar do Covid e as relações com a doença cardíacas. Né? O senhor está na linha de frente, doutor? O senhor está trabalhando também com o pessoal aí? Tem se cuidado? Como é que está? Estou na linha de frente, trabalho no Hospital Júlio Miller, na UTI do Covid, no Hospital São Mateus também, nós temos 2 UTIs só para pacientes com Covid, né? E a gente está enfrentando, assim, essa pandemia com todos os profissionais, né? Doutor, quando o senhor vê imagens da cidade movimentada, de gente fazendo festa, de gente sem usar máscara, como que o senhor se sente? Como é que o que o senhor pensa sobre isso? Eu fico bastante preocupado, até porque, na verdade, diferente do que a gente viu no início da pandemia na Europa, que pegava mais idosos, o comportamento para nós aqui é diferente. Nós vemos muitos jovens nas UTIs, muitas pessoas de idade entre 30 e 50 anos morrendo, que é uma estatística diferente do original, né? Ou seja, os jovens estão adoecendo e muitos estão morrendo, né? Preocupa. O jovem, às vezes, ele não leva muito a sério essa doença e se expõe as famílias, enfim, é muito preocupante. Eu vejo isso como preocupação. Como é que o senhor recebeu a notícia aí da reabertura do comércio? Então, é difícil a gente analisar isso, porque a gente precisa olhar os dois lados, mas eu acredito que voltando com cuidados, o distanciamento, o uso da máscara, eu acho que a gente consegue, sim, se cuidar, mas vai precisar de muita responsabilidade, porque com o fechamento de tudo, as pessoas que ficavam circulando normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acho que abrir o comércio, permitir que as pessoas trabalhem e a gente tomando cuidado, sair realmente se for necessário, eu acho que dá para a gente conseguir controlar, assim, todos com muita seriedade nessa hora, né?
Sim. Bom, vamos falar da relação do Covid com as doenças circulatórias. Existe uma relação, doutor? O Covid, ele Sim. torna mais sérias essas doenças? Como é que é? Que doenças seriam essas? Sim, na verdade, a gente se deparou com um fator de risco muito comum na população, bastante prevalente, que é a hipertensão. Os pacientes hipertensos, eles são pacientes de risco. E os pacientes hipertensos, na verdade, representam 30% da população. Ou seja, 30% da população tem um risco maior de complicações por causa do Covid. A exposição em relação ao vírus é igual para todos, mas os hipertensos, principalmente aqueles que já têm doença cardíaca junto, já têm uma cardiopatia hipertensiva, já desenvolveu uma doença coronariana, esses pacientes, quando são infectados, eles tendem a evoluir com um risco maior, né? E a mortalidade é maior também desses pacientes. O Juarez Fiel tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Juarez. Bom, doutor Sandro, nessa pandemia toda, como que ficou essa questão específica que o senhor trata, que é cardiologia? Aumentou, diminuiu o índice de letalidade? Como é que foi isso durante esse processo? A gente passou muito tempo longe dos pacientes, né? Por causa da quarentena, a recomendação dos pacientes ficarem em casa, vir para o hospital só se tiver sintomas gripais, né? Então, muitos pacientes graves, eles ficaram um pouco desassistidos, né? Eu tenho contato com os meus pacientes mais graves e a gente vai fazendo as orientações por telefone e até atendendo esses pacientes em algum horário, mas muitos pacientes graves ficaram com o tratamento cardiológico em segundo plano. E a recomendação nossa é que esses pacientes já têm uma doença grave, então eles precisam agora, mais que nunca, tomar os medicamentos, se cuidar, né, fazer o distanciamento, ficar em casa, né? Mas se tiver sintomas, se tiver dor no peito, se tiver passando mal, tem que procurar um serviço médico. Os pronto-atendimentos, eles têm médicos específicos para atender as síndromes gripais, mas também tem médico para atender o paciente cardíaco, né? Inclusive, a gente está preparado para atender esses pacientes diferenciados, né? Mas, com certeza, muita gente morreu de doença cardíaca nesse período por uma assistência menor. Durante esse período também, o senhor pôde detectar, assim, a diminuição não só dessa procura direta, mas e a distância, como é que foi? Muitas pessoas o procuraram, o senhor conseguiu resolver alguns problemas à distância, que é uma medicina hoje que está em crescimento, não é isso? Telemedicina. Telemedicina, sim, desculpa. Na verdade, assim, consegui sim. Os pacientes que fazem acompanhamento comigo, eles mantêm o acesso pelo WhatsApp, até por ligações, e eu sempre fiquei mais próximo daqueles que estão precisando de ajuda, né? E, às vezes, sabendo da doença, eu mando eles vir ao hospital e até atendo eles, né? No consultório, a gente arruma um horário, né? Para atender esses pacientes como prioridade, né? Então, eu consegui acompanhar de perto, sim, os pacientes que eu já conheço. Existem pacientes que a gente não conhece que fica no problema da agenda, da falta de horários, né? Mas a gente conseguiu dar assistência, sim, à distância, e muitos médicos fizeram isso. Por WhatsApp, hoje, a gente consegue, pela telemedicina, você consegue orientar os pacientes. Doutora, a Covid pode ter consequências para o coração? Pode sim. Existe uma forma mais grave da doença que pode acometer o músculo cardíaco, que pode levar a uma miocardite. E a miocardite, que é uma inflamação no músculo cardíaco, ela pode levar a óbito mais rapidamente e é uma entidade mais difícil de tratamento. E a mortalidade é bem maior. A gente já perdeu pacientes jovens há pouco tempo aqui em Cuiabá com essa miocardite, né? A consequência da doença naqueles pacientes que já têm doença na coronária, por exemplo, já tem
já teve infarto, já colocou stent. Esses pacientes, durante a infecção, se ela se torna grave, esses pacientes têm o risco maior de infarto, né? De infartar durante a internação e até morrer em decorrência disso, né? Existe alguma comprovação, digamos assim, de que um determinado tipo sanguíneo seria mais resistente ao Covid que outro tipo sanguíneo ou não? Na verdade, teve uma publicação no New England, um estudo que eles fizeram com 4.000 pacientes, que mostrou que o sangue A tem um risco maior de evoluir pior quando pegam a infecção, né? Inclusive, eles documentaram 45% de chances de evoluir com mais gravidade do que os outros tipos sanguíneos, né? E o tipo O, ele já é ele tem 30% de chance a menos de desenvolver as formas graves, né? Isso foi o que nós temos de dados de literatura, né? Então, e isso a gente tem visto isso realmente na prática, né? O tipo sanguíneo O tem evoluído melhor e às vezes não precisa de internação, não desenvolve a forma mais grave. Quais são os sinais de alerta? Em que momento que a pessoa tem que procurar ajuda? O principal sinal de alerta é a febre alta e a falta de ar, a dispneia. A falta de ar é o grande sintoma dessa doença, né? Se a pessoa começar a ter falta de ar, é um sinal que ela tem que procurar um pronto atendimento na urgência, rápido, pode esperar, não pode ficar em casa esperando melhorar da falta de ar, tá? Essa doença, às vezes, ela evolui rapidamente, em 2, 3 dias, os pacientes podem desenvolver uma insuficiência respiratória e pode vir a precisar de um respirador, uma intubação, de um oxigênio em alta concentração. Então, se tiver falta de ar, é um sinal que tem que procurar o médico. E dos pacientes que o senhor tem acompanhado, como é que está a evolução? Eu gostaria de saber uma coisa. Quantos dias o vírus, a pessoa identificou que está com Covid, fez o exame e deu positivo. O vírus, ele propaga durante quantos dias? Durante os 14 dias? Então, esses 14 dias é um período seguro que você, do início do sintoma até o final desses 14 dias, essa transmissão, ela reduziu praticamente, quase que totalmente, né, 100%. Então, do primeiro sintoma a 14 dias, a pessoa, teoricamente, não está transmitindo mais, né? Existe aí a fase viral, que é a primeira fase, depois, naqueles pacientes que a forma é leve, eles já se curam, né? Melhoram os sintomas e eles podem, até depois de 14 dias, voltar às atividades normais. Mas a transmissão se dá em que momento? Quer dizer que quando ele começa o tratamento já não está transmitindo mais, é isso? Na verdade, assim, do início do sintoma, aquela primeira semana dos sintomas é a fase que a pessoa mais transmite. Conforme a doença vai melhorando, a transmissão vai diminuindo também, mas nesses 14 dias ela tem riscos, né, de transmissão. O período maior é logo no início. Geralmente, o problema da doença é que geralmente nesses primeiros dias de sintomas ela já está transmitindo, só que ela ainda não tem um diagnóstico, então já teve contato com outras pessoas, né? A partir do momento que faz o diagnóstico, ele geralmente, o diagnóstico viral, da presença do vírus, ele vem com em torno de 1 semana a 10 dias. Então, a gente diagnostica a doença mais tardiamente. E aí, quando chega o diagnóstico, já acabou. O cara já se curou ou está na UTI? Geralmente, sim. Quando você faz uma tomografia, naquelas formas mais graves, a tomografia do tórax, as imagens na tomografia são bem características. Então, às vezes, você consegue dar o diagnóstico pela imagem na tomografia, ainda que o exame seja negativo ou que não tenha ainda um resultado do exame, né? Então, quer dizer, pela tomografia você pode praticamente afirmar que aquela pessoa tem o Covid. Mas você vai descobrir isso naqueles pacientes mais graves, né? Aqueles com poucos sintomas, muitas vezes não vão fazer a tomografia, né? Então, você vai acabar não sabendo e essa pessoa, ela está misturada na comunidade. Então, se a gente não se cuidar,
a gente pode pegar o vírus. Doutor, deixa eu mandar um abraço aqui para Cleusa Dias. Cleusa, obrigado, querida, pelo carinho aqui, você que mandou, está acompanhando o nosso programa pelo Facebook. A professora Marisa Beatriz de Souza, muito obrigado também. E o Melquisedeque Medeiros fala o seguinte, ó, a pessoa está em um restaurante, doutor, a situação que o Melquisedeque mandou para a gente aqui. A pessoa está em um restaurante com máscara e depois tira, é porque vai comer, né? Esse comportamento tem efeito? Sim, na verdade, você precisa manter um distanciamento da outra pessoa. Se você tiver o contato, a doença ela é transmitida por gotículas. Quando você tosse, quando você fala, você está emitindo gotículas e se a pessoa estiver próxima, ela pode sim ter contato com aquelas gotículas, com o vírus. Mas se você manter o distanciamento, teoricamente a gente está menos sujeito, né? E essa reabertura de restaurantes, eles já têm delimitado a distância entre uma cadeira e outra, uma mesa e outra, né? Então, quer dizer, teoricamente é seguro ir no restaurante, sim. Não é, mantendo essas orientações, né? Manter o distanciamento. Melquisedeque, obrigado pela tua participação, viu? Melquisedeque Medeiros, obrigado pelo carinho aí, ter participado com a gente. Doutor, eu quero deixar um tempo para o senhor passar algumas orientações para a população, coisas que o senhor acredita que vão fazer a diferença na vida das pessoas, alguma coisa que esteja lhe incomodando em relação ao comportamento social, que o senhor acredita que as pessoas precisam parar ou rever alguma coisa. Dá um tempinho para o senhor se pronunciar aí em relação a isso. Obrigado. Essa pandemia, ela é uma doença devastadora, jamais vista. Nós não tivemos uma doença tão grave e mortal como essa que nós estamos vivendo agora. Uma coisa nova, que a gente está vivendo uma doença nova, que a gente não conhece muito, que a gente vem acompanhando a cada dia os estudos, e cada dia a gente tem uma informação nova, usa um remédio, usa outro remédio. Na verdade, assim, não existe ainda a vacina está em testes, não vai chegar muito rápido para a gente aqui na ponta, para as pessoas, né? E essa doença, ela tem matado muitas pessoas, muitas famílias sofrendo com essa doença. Eu tenho também visto isso de perto, e eu tenho acompanhado os serviços de saúde. Tá? Eu trabalho no Hospital Metropolitano, trabalho no Hospital São Mateus, trabalho no Hospital Júlio Miller. São 3 áreas de enfrentamento da doença. E ali a gente vê a quantidade de pessoas pedindo internação, com doenças avançadas, as UTIs todas cheias. A preocupação minha é que a gente não sabe exatamente como as pessoas vão evoluir. Vai ter uma pessoa que vai evoluir bem, não vai sentir nada. Eu tive o Covid, fiz a minha quarentena, não tive sintomas graves, voltei a trabalhar, tive a sorte de ter evoluído bem. Mas eu já tive vários colegas médicos que morreram. Ontem a gente perdeu o Dr. Moisés Nadaf, que foi meu professor. Então, quer dizer, essas coisas, elas são doloridas. E a gente vê as famílias perdendo os pacientes. Eu sou médico de UTI, sou intensivista, e é ali que você vê realmente o sofrimento das pessoas. Então, a minha recomendação é uma doença que a gente tem que encarar com seriedade. A máscara é importante, o distanciamento é importante. Não saia de casa se não for necessário. Se você precisa trabalhar, tome os cuidados. O álcool gel é eficiente. Então, quer dizer, a gente precisa enfrentar a doença, né? Nós não podemos parar e ficar esperando passar. É porque a gente não sabe quando que isso vai parar, né? Tem muita coisa ainda para a gente descobrir da doença, mas eu acho que a gente precisa encarar com seriedade, tá? E o meu recado é que as pessoas tenham cuidado. Vai fazer o que precisa ser feito se realmente for necessário, mas tome os cuidados quando for acontecer isso. Tá? Doutor Sandro, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa, viu? Obrigado por ter parado aí. Obrigado, eu que agradeço. Nos atender. Estou à disposição. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Obrigado, você também.
Olha só, o México lançou um traje anti-Covid para os profissionais da saúde. Já que a gente estava falando com o Dr. Sandro, vamos ver essa reportagem para ver como é esse novo traje lançado no México. A pandemia de coronavírus estão usando um novo traje de proteção equipado com um dispositivo que regula a temperatura do ar, impedindo que eles fiquem com a visão embaçada e ainda controla a temperatura interna para o máximo conforto. O traje inflável é completamente selado e elimina a necessidade de outros tipos de equipamentos de proteção individual, como óculos de proteção e máscara facial, reduzindo o cansaço no uso desses acessórios de segurança. O governo argentino rejeitou a contraproposta feita por grupos de credores para reestruturar cerca de 65 bilhões de dólares em títulos da dívida externa do país. Apesar do governo afirmar que não pode pagar mais do que ofereceu, está disposto a modificar os termos contratuais para melhorar o resultado da reestruturação. O Ministério da Economia argentino disse em comunicado que os aspectos da contraproposta estão impondo encargos adicionais a uma economia que já está se afogando em meio à crise da Covid-19 e que atender às reivindicações seria irresponsável e injusto. E agora nós vamos direto ao shopping de Várzea Grande. Caio Dias conseguiu a missão aí, né? Missão dada, missão cumprida, Caio. Exatamente, Luiz. Mas antes de conversar com um dos donos de restaurante aqui do shopping, eu queria poder passar informação sobre o Procon de VG aqui do shopping. Foi nos orientado que até o momento não sabe ainda quando que vai retornar as atividades, então está fechado o Procon aqui. Mas vou falar aqui com o Éder, que ele é dono de um dos restaurantes. Senhor Éder, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui ao programa. E como é que está a expectativa para retornar às atividades agora? Olha, a nossa expectativa é a melhor possível, né? Nós tivemos um momento muito difícil nesses 120 dias que nós ficamos aí fechados, foi muito difícil. E com essa nova reabertura, nós estamos com a expectativa que os clientes voltem a frequentar nossos restaurantes, que as coisas voltem a melhorar. Porque nós temos que ter otimismo, né? Nós estamos assim na situação, depois de 3 meses fechado, queremos que as coisas voltem ao normal, ao novo normal, né? Estamos tomando todos os cuidados além disso, usando máscara, gel, luva para atendimento, procurando sim o melhor para que as coisas tudo aconteçam da melhor forma possível. Então, após uma possível descoberta da vacina, os restaurantes e lojas em geral, o senhor acredita que vai continuar com toda essa segurança? Eu acredito o seguinte, vai ser uma nova realidade. Essa fase que nós passamos de pandemia, criou-se uma nova mentalidade. A partir de agora, eu acredito que assim que sair a vacina, as pessoas mesmo assim vão tomar cuidado com a higiene pessoal, para a gente evitar o que aconteceu com a pandemia geral. Certo, senhor Éder, muito obrigado. Então é isso, Luiz. A expectativa é boa para preparar o... É o Serra? É o Serra? Isso, é o Serra. Tá certo. Faz a propaganda dele aí, porque senão vamos ajudar o comércio exatamente, local. Exatamente. A gente estava conversando aqui antes do ao vivo, ele estava falando que a loja é uma das que dá mais lucro, dá mais pessoas aqui dentro de todas as lojas dele, Luiz. Então isso, a expectativa do comércio é boa, né? Para o retorno, tá? Sim, a gente espera que retorne bem aqui as atividades, que as pessoas voltem até os shoppings também para poder tanto fazer as compras no comércio local, como também se alimentar nas praias de alimentação, mas claro, com todo o cuidado e também todo o distanciamento possível. De volta aí para o estúdio. Caio, obrigado pelas informações. 11h44, vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Juarez Fiel, que hoje ele tem que trazer uma boa notícia para a gente aqui. De hoje ele não passa. 11h45, voltamos em instantes. Até já. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar sobre o centro-oeste do país nesta segunda-feira. A previsão para o estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e para o Distrito Federal é de sol, calor e nenhuma chuva. A mínima prevista em Campo Grande é de 17, máxima de 31 graus, mínima de 13, máxima de 30 graus em Goiânia. Quem cuida também precisa de cuidados. Em tempo de coronavírus, o risco, a pressão e o estresse aumentam muito para os nossos profissionais de saúde.
Pensando neles, a Prefeitura de Cuiabá criou o Cuidando de Quem Cuida da Gente. Um programa pioneiro com vídeos, workshops e 4.800 atendimentos psicológicos e psiquiátricos para os nossos guerreiros seguirem cuidando da nossa gente. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. Estamos de volta, agora são 11 horas e 47 minutos, 11h47. Você vê imagens da nossa querida Cuiabá, as câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, câmeras que registram o movimento em nossa querida Cuiabá, né? Você vê imagens da Avenida do CPA, isso? Fernando Correia? Nossa, aí errei feio hoje então, né? Avenida Fernando Correia da Costa. Avenida Fernando Correia que no fim de semana passou por reparos. E agora vamos ver como é que vai ficar lá. A avenida foi entregue esses dias e já está passando por reparos. É isso que eu não entendo. Mas vamos aguardar para ver como é que fica a situação. Olha o movimento na Avenida Fernando Correia. Olha o movimento na avenida esse horário. E não estamos no horário de pico ainda, hein? 7 horas da manhã. E final da tarde está dando congestionamento na Avenida Fernando Correia. Incrível, incrível. Gente, a Nayara Nagri, ela é comerciante e hoje pela manhã nós estivemos no centro da cidade, conversamos com ela, vamos mostrar para vocês algumas imagens do movimento hoje no centro de Cuiabá. Como que estava nesse início de semana, segunda-feira que começa com o comércio funcionando, graças a Deus. E vamos ouvir a Nayara para ver como que os comerciantes receberam essa notícia de retorno do comércio. Roda para mim. Devido ao decreto, do prefeito e do juiz, ficamos uns 30 dias fechados. Nós estamos tomando todos os cuidados devidos, que é o álcool gel, o uso da máscara, estamos fazendo a limpeza, a higienização da loja, E também atendendo os clientes que estão usando a máscara corretamente também, Porque tem pessoas que às vezes chegam, às vezes abaixa, A gente fala para estar arrumando certinho, Acredita que agora o comércio pode retomar, crescer novamente igual era? Assim, eu acredito que sim, mas de forma gradativa, Porque as pessoas também, por causa do vírus que está aí, elas ainda ficam com receio também de estar saindo nas ruas, mas só assim de já estar aberto já é uma grande vitória para nós comerciantes, que também dependemos do comércio, Imagine a situação dessas pessoas que estavam em casa, sem poder sair, sem poder abrir a loja, que venda uma blusinha daquela ali, que a Nayara consiga vender uma blusinha. Olha imagens do comércio hoje pela manhã. O movimento não está aquelas coisas, Mas as pessoas começam a retomar as atividades. Todo mundo com máscara, está rolando distanciamento social, Ali é um ponto de ônibus ali, você vê que não está tendo tanto distanciamento, mas a maioria das pessoas aí estão usando máscara, Todas elas estavam, Joab? Joab que foi pela manhã fazer as imagens, todas usando máscara, Todas as lojas estão com o álcool gel ali para o cliente. Então agora é a gente se acostumar com esse novo normal e, Juarez, tocar a vida, Exatamente, Luiz Fernando. Muito obrigado a você que está nos assistindo aí, obrigado pela sua audiência. Então, Luiz, essa medida antes tarde do que nunca, Luiz? Ela chega um pouco atrasada. Você está vendo que houve um bate-cabeça aí, no mínimo nós perdemos aí 30 dias que nós não subimos curva, não descemos curva, não aconteceu praticamente nada. Quer dizer,
quem teve a coragem? Por exemplo, Várzea Grande... Aconteceu, nós chegamos no platô. Sim. Nós estamos no platô, nós estamos os maiores números foram nas últimas semanas. Mas o problema, Luiz, reside exatamente com a falta de respeito, com a falta de cuidados, e não é do comerciante, não é das academias, não é de cabeleireiros, não reside aí o problema. O que faltou foi a coragem de governantes que poderiam fazer, vamos voltar lá em Sinop, o exemplo de Sinop, que pararam 4 dias, Luiz Fernando, e conviveram com o problema com todo cuidado, teve fechamento à noite, isso que deve ser mantido. Ninguém está pedindo aqui para que se abra e comece a festa, nada disso, Luiz Fernando. O que precisa haver é a responsabilidade que nós aqui da TV Mais sempre colocamos. Vamos ter os cuidados que já é uma rotina. Eu acredito que mesmo depois de liberado, Luiz, nós não voltaremos àquele status anterior. Nós vamos ter todo o cuidado, mas assim, Luiz Fernando, eu digo que a boa notícia é a vitória para os não essenciais, que não existe não essenciais. As pessoas trabalham porque precisam, então não tem esse negócio de não essencial. E agora, com todo o cuidado, as coisas voltam, as atividades... Faltam ainda as escolas, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu fico assim, muito feliz de ver hoje as pessoas respirando mais aliviado, podendo voltar às suas atividades. Então, Luiz, há uma sensação de leveza no ar, e isso também vai impactar até nessa comorbidade aí, porque você fica desesperado, sai correndo e de repente você começa a achar dor e doença em todas as partes do corpo. Então, Luiz, eu aposto que as pessoas são a grande resposta que nós teremos em Cuiabá, em Várzea Grande, em todo o país, voltando a trabalhar com responsabilidade, voltando a ter as suas rendas, que estão lá no vértice, quer dizer... Então, eu acredito muito nas pessoas, sempre acreditei. Não é na força, não é na marra, não é prendendo, não é batendo que nós resolveríamos o problema. É muito mais do respeito com as pessoas, o respeito com a liberdade, as pessoas com o direito de ir e vir, dentro dos seus cuidados necessários. Olha, dá para você dar troféu aqui, o inverso, para quem você vê na rua sem máscara. Não existe mais. O novo normal... Hoje, se você não tiver a máscara, eu acredito que você não tem nem coragem de sair à rua, porque você vai perceber todo mundo de máscara e o que tem em você de maior ou de melhor que os outros. Então, há um ambiente, que bom que o próprio prefeito de Cuiabá, que mesmo com essa queda de braço com o governador, ele também acaba apostando nas pessoas, acreditando naquele que precisa trabalhar, e com certeza esse não será o problema. Todos os cuidados serão tomados e nós voltaremos ao status de normalidade. O novo normal. O novo normal, né, Luiz Fernando? Eu espero que, por exemplo, hoje temos notícia boa, dólar caindo, bolsa subindo, hoje estamos a 103 mil pontos, um novo recorde, dólar a 5,16. Quando eu falei aqui que a minha expectativa era entre 4% e 6% de déficit, hoje, depois de estarmos lá uma expectativa de 9%, hoje está na faixa de 5,17%, Luiz. Então já está dentro da minha expectativa. E eu quero errar, mas errar no sentido contrário. Você poderia ser mais otimista, né? Eu quero que a gente chegue ao final do ano aí na faixa de 2%, de 3%, porque aí fica mais fácil o retorno da economia. Os próprios parlamentares, há um bom ambiente hoje no Congresso Nacional. Então, vamos torcer, né, Luiz? Porque cada um que colocar um tijolinho é na construção da nação dos nossos sonhos. E é isso que nós vamos ficar aqui o tempo todo batendo nessa tecla. Confie nas pessoas. Aquela parte que não dá certo, Luiz, não deu certo nunca. Aquilo lá nem Copal, como diz o cuiabano, resolve. Agora, eles vão pagar o preço deles, claro. Nem é só pau. Nós ter o nosso cuidado. Nem a pau. Nem a pau? Nem a pau. Então tá bom. Para gente encerrar, você sentiu Temos 2 minutinhos aí. Você sentiu uma queda de braço entre a justiça e o município? Parece que quando o governador se interferiu, a medida que o prefeito vinha pedindo saiu. Então, Luiz, mas assim, olha só. Será que... o que faltava era esse decreto.
Era esse decreto porque agora liberou as atividades dos 141 municípios. Quer dizer, isso tem um sentido extremamente importante, porque o que ficava na conta de Cuiabá e Várzea Grande? Que estavam só os dois aqui com quarentena e praticamente o resto do estado se movimentando e de repente com problema de saúde sempre vindo para Cuiabá. Então agora não, agora nós estamos com todas as atividades voltando dentro dos novos cuidados, mas com certeza a justiça também deu um passinho para trás. Eu acho que quando todo mundo recua no sentido de uma ação proativa, positiva, então tudo se converge para isso que nós estamos vivendo, essa expectativa boa, essa crença de que essa doença ela vai passar, essa crença que as pessoas vão continuar com todos os cuidados, com álcool gel, com máscara. E eu estou aqui a 1000 por hora com crença nas pessoas de Cuiabá, de Várzea Grande, do nosso estado e de todo o país. Nós seremos a surpresa de crescimento do mundo. Nós não vamos crescer em U, nós vamos ter um crescimento em V e podem me cobrar. Eu aposto todas as minhas fichas nesse novo país. Amém. Que Deus te ouça. Obrigado, Juarez. Obrigado, um bom dia para você. Vou mandar um abraço para Marinês Zabotti, que está nos acompanhando pelo Facebook. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a audiência, agradecendo o carinho de cada um. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Mais Notícias. Um bom dia a todos. Eu vou encerrar o programa de hoje com a música Lancinho, da Turma do Pagode, que é interpretado por um grupo da Coreia do Sul, o Tel Ateli, é isso? Então vamos lá, vamos de música. Um bom dia a todos. Você sempre quis alguém que pudesse fazer feliz, e essa alguém sou eu. Precisa saber pra te completar, estar com você. Se ele não liga nem pra desejar uma boa noite ou saber como está, por isso me liga querendo me ver. Eu paro tudo pra estar com você. Preciso te dizer, quero você. Namora, mas adoro proibido. Eu que sou culpado, eu que sou bandido. Prefere um romance escondido. Sai na madrugada para lancinho comigo. Namora, mas adoro proibido. Eu que sou culpado, eu que sou bandido. Prefere um romance escondido. Sai na madrugada para lancinho comigo. Pra te completar.